E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Aqui no canal nós falamos sobre divulgação científica na área da história e da arqueologia e vez ou outra desmistificamos algumas pseudoteorias relacionadas a essas áreas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem discutido aí pela internet, a arquitetura e a tecnologia utilizada ali nas pirâmides do Egito. Porém, nesse vídeo aqui nós não vamos falar das famosas pirâmides de Gizé, mas sim de uma pirâmide, ou no caso de todo um complexo funerário, muito mais inovador e tecnológico do que o complexo funerário de Gizé e todas as pirâmides de Gizé, enfim. E o mais interessante, gente, é que essa pirâmide foi construída apenas 90 anos após a construção da grande pirâmide de Gizé, no caso a de Khufu, ou Kelps para quem preferir. Essa é a pirâmide de Sahura, que embora esteja bastante destruída hoje em dia, ainda surpreende os pesquisadores a cada nova descoberta. Mas sem mais enrolação, vamos entender essa história. Sahura, também conhecido como Sefris ou Sauré, foi o segundo faraó da quinta dinastia egípcia. Ele sucedeu o faraó Userkaf, que provavelmente era o seu pai, embora isso não seja 100% comprovado, tá, gente? A sua pirâmide, ou melhor, seu complexo funerário, é um dos, se não o mais bem elaborado de todo o reino antigo. A sua pirâmide supera as de Gizé em praticamente todos os aspectos, e sendo assim, Sahura iniciou uma nova era de construção de pirâmides nessa região. O layout do complexo piramidal de Sahura seria adotado por reis subsequentes da quinta e sexta dinastia, tornando essa estrutura um marco na construção de complexos piramidais do Egito Antigo. Essa pirâmide foi a primeira a ser construída em Abusir, um local que foi usado por Userkaf para o seu templo solar. É um segmento relativamente pequeno do extenso campo de pirâmides que se estende do norte de Gizé ao sul de Saqqara. O local se destacou depois de se tornar foco de prestigiosos enterros da quinta dinastia egípcia. Isso, gente, porque Gizé havia sido preenchida com gigantescas pirâmides e outros monumentos da quarta dinastia egípcia, né? O que obviamente levou os faraós das dinastias seguintes a ter que procurar outros locais para seus monumentos funerários. Ah, e a título de curiosidade, tá, gente? Abusir também foi o palco da maior descoberta de papiros do Antigo Reino. São os chamados papiros de Abusir. Nós já falamos deles em alguns vídeos aqui no canal. Atualmente, a pirâmide de Sahura está totalmente destruída. Seu revestimento de calcário fino foi roubado e a alvenaria do núcleo está em pedaços. Sim, como já dito, ela é pelo menos 90 anos mais nova do que a Grande Pirâmide de Gizé. No caso, a Grande Pirâmide de Gizé data da quarta dinastia egípcia e a Pirâmide de Sahura data da quinta dinastia egípcia, beleza? Ela também é um pouco mais baixa do que as de Gizé, tendo apenas 47 metros de altura. Foi John Shea Perrin, um egiptólogo britânico, quem entrou na pirâmide pela primeira vez em 1845, fazendo registros detalhados e diagramas da subestrutura da pirâmide. Esse foi um estudo bastante arriscado e perigoso devido ao terrível estado da pirâmide. E obviamente o inevitável aconteceu, né, gente? Quando a equipe de Perrin começou a remover algumas pedras, um dos lados da pirâmide cedeu e enterrou completamente um dos trabalhadores. Isso gerou medo em sua equipe, e 30 dos 45 homens que estavam com ele passaram a recusar-se a trabalhar no local. Com vários trabalhadores afastados, mesmo assim o Perrin continuou a escavação com um punhado de seus melhores homens. E mesmo assim, gente, ele foi capaz de recuperar artefatos e papiros espetaculares. O trabalho de Perrin foi extremamente importante para o estudo das pirâmides, e ele foi incrivelmente meticuloso e preciso em seus registros. Daí você me pergunta, mas professor, como essa pirâmide é superior às de Gizé se ela é mais baixa, mais nova e está em pior estado? Se ela é superior, ela deveria ser maior, e se ela é mais nova, ela deveria estar em melhor estado, não é assim a lógica? Bom, realmente são perguntas pertinentes. Sabemos que tamanho não é documento, e no Antigo Egito, pelo jeito, também não era. Não caia na armadilha de pensar que maior é sempre melhor. Nada a ver, gente, sem maldade, sem duplo sentido. Sim, essa pirâmide realmente era mais baixa do que as anteriores, mas isso foi compensado por um trabalho de maior qualidade, maior refinamento, melhor arte, melhores e mais diversificados tipos de pedra e até sistema de encanamento. Sim, ela era mais baixa, mas não era menor. Na quinta dinastia egípcia, em vez de construir para cima, eles começaram a construir para os lados. Dizer que é maior, na verdade vai depender de qual medida você está medindo. Se for em matéria de altura, sim, ela era menor. Se for em matéria de território, ela era muito maior do que as de Gizé. Então sim, gente, esse complexo funerário é bem superior ao que nós encontramos em Gizé, o que nos leva à segunda parte da pergunta.
como ela pode ser superior se a mais nova está em pior estado? Realmente, ela está em péssimo estado, mas será que isso ocorre por ela ser inferior em qualidade? Na verdade, não. Existem dezenas de pirâmides mais modernas e bem mais destruídas do que as de Gizé. Isso ocorre não porque elas foram mal feitas, mas porque as pessoas têm as saqueado ao longo dos milênios, tirando pedras das pirâmides para construir outros edifícios e casas, tanto ali no próprio Egito, quanto há alguns milênios atrás, até em Roma. Ah, mas sabemos que isso ocorreu com as pirâmides de Gizé também e elas não estão destruídas assim. Isso não faz sentido algum. Sim, mas há uma grande diferença entre esses dois casos, gente. Dependendo da conveniência da localidade ou de quão baixa é a pirâmide, fica mais fácil tirar as pedras delas, não é mesmo? A pirâmide de Sahura, como vimos, é bem menor e está bem mais distante do Cairo do que as pirâmides de Gizé, que são bem maiores e estão logo ali, né? Em resumo, se está mais longe, é mais difícil de ser pego roubando, pois nas épocas em questão não haviam guardas de sítio arqueológico. E a questão da altura é óbvia, né, gente? Quanto mais baixa, mais fácil e menos exaustivo retirar os materiais. Mas em resumo, não era apenas uma pirâmide, mas todo um complexo que hoje em dia está em pedaços por culpa de saqueadores. Bom, de qualquer jeito, é bem claro que esse complexo era maior e mais tecnológico do que os complexos de Gizé. Essa pirâmide permaneceu intacta durante o período dinástico do Antigo Egito, e só na época romana começaram a tirar as pedras de Abusir para construir praças, edifícios e casas em Roma. O problema é que continuaram fazendo isso por pelo menos 1800 anos, gente. Até realmente mais ou menos os anos 1800 aqui da Era Comum. Mas aí o estrago já estava feito e a pirâmide já estava nesse estado deplorável. A nossa sorte é que o interior da pirâmide, embora estivesse sim destruído, estava bem melhor do que o exterior. E lá nós encontramos relevos, pinturas, papiros e diversas coisas que nós vamos ver um pouco ali pra frente aqui nesse vídeo. Mas enfim, em seu auge, esse complexo piramidal foi tão importante e inovador que, como já dito, os futuros reis e faraós que vieram depois de Sahura projetaram seus complexos piramidais da mesma forma, tornando esse o padrão de design de complexos piramidais por todo o resto do antigo reino. O pátio aberto do templo originalmente tinha 16 colunas de granito rosa que sustentavam o teto. Elas ficavam sobre bases de basaltos com encaixes certos. Cada uma dessas colunas era esculpida na forma de palmeiras, simbolizando fertilidade e imortalidade. Em cada uma delas estavam esculpidas as duas senhoras, Nekhbet e Wadjet, simbolizando o Alto e o Baixo Egito, bem como também os títulos do rei Sahura. Entre essas colunas, provavelmente ficavam estátuas do rei. Lembrando que estamos falando sobre todo o complexo, tá, gente? Não apenas sobre a estrutura funerária, ou seja, sobre a pirâmide em si. Aqui havia outro enorme arquitrave de granito, também com os títulos reais do rei. Até os hieróglifos são mais perfeitamente esculpidos e bem trabalhados do que os outros mais antigos. O teto do pátio fechado retratava as estrelas e era pintado de azul e amarelo. E sim, gente, nós obviamente vemos algumas pedras rústicas e mal acabadas. Porém, anteriormente elas estavam escondidas pela obra mais refinada e não estavam à vista. Essas pedras possuem marcas de ferramentas, como por exemplo este bloco de calcário com marcas de picareta, ou também esse outro bloco de granito com marcas de corte por cunha de madeira. É um antigo e conhecido método de fazer uma série de pequenos buracos ali na rocha e preenchê-los com madeira. Após isso, basta molhar a madeira, que acaba se expandindo quando encharcada com água, rompendo a pedra nessas marcações. Este método ainda é utilizado para dividir pedras em alguns lugares do mundo até hoje. Nós vemos também buracos feitos por brocas tubulares, que eram sulcos para se colocar cavilhas de cobre que calçariam duas peças. Neste caso aqui, estas peças eram duas pedras, mas as carvilhas eram bem mais utilizadas na marcenaria, e são inclusive até hoje. E gente, essa parte aqui das cavilhas é muito importante, tá? Isso porque nos mostra que os antigos egípcios já utilizavam esses grampos de pedra muito antes do que se imaginava. Até então achava-se que os gregos tinham desenvolvido essa técnica, mas pelo jeito ela é bem mais antiga. Voltando aqui para o que interessa, as paredes de calcário da pirâmide eram decoradas com relevos policromados. A equipe de Perrin encontrou muitos desses fragmentos, os quais estão agora em alguns museus, grande parte deles no Louvre. Temos também alguns fragmentos de relevos internos que retratavam as vitórias militares do rei sobre seus inimigos. Por exemplo, nós temos a representação da vitória de Sahura contra os asiáticos, representada na parede norte ali do complexo. Também temos a representação da vitória contra os líbios, representada ali na parede sul. E obviamente relevos de diversas outras cenas, gente. Por exemplo, há cenas dele caçando e pescando. Há inclusive, gente, por incrível que pareça, um relevo que mostra ursos, tá?
Sim, ursos no Antigo Egito. Mas até aqui não tem mistério algum, gente. Eles provavelmente foram trazidos da Ásia nessa campanha que está registrada ali nas paredes do templo. Certo é que havia cerca de 10.000 metros quadrados de relevos em todo o complexo. Ou seja, gente, esse templo mortuário aqui, esse complexo mortuário de Sahura, tinha pelo menos 4 vezes mais a quantidade de relevos do que o templo mortuário de Khufu, ou de Kelps, para quem preferir. E esses relevos ali de Sahura, gente, são tão ricos em trabalho e qualidade que nós realmente nunca vimos nada melhor no Reino Antigo, pelo menos não até hoje. Há um hall de entrada que leva ao pátio, que não está nas melhores condições. Em sua extremidade oriental, havia um grande portão de granito. Ainda podemos encontrar a parte desse portão, que conta com a inscrição Sahura dá toda a vida, saúde e alegria pela eternidade. Do outro lado do pátio, mais próximo da pirâmide em si, havia um corredor que levava ao pátio interno da pirâmide. Relevos nesses corredores mostram uma viagem marítima realizada por Sahura. Interessantemente, existem registros dessa viagem em papiros encontrados por Perrin e sua equipe nas primeiras escavações no local. Dali, um corredor levava a um salão de oferendas, onde os sacerdotes apresentavam oferendas diárias ao rei falecido. Nesse local, podemos encontrar supostos de lamparina estrategicamente embutidos em todos os cantos do recinto. Isso fez com que alguns pesquisadores sugerissem que as pinturas polidas no teto refletiam as luzes dessas lamparinas, criando um tipo de ilusão de ótica no céu estrelado do templo. Eles supõem isso, gente, porque foram encontrados ali alguns círculos de cobre polido que provavelmente eram embutidos no teto e que, segundo eles, serviriam como espelhos para refletir e espalhar essas luzes. Suas paredes continham representações dos deuses trazendo oferendas para Sahura. Ali, também sabemos que havia uma grande porta falsa de granito, que pode ter sido revestida com ouro, pois resquícios de pó de ouro foram encontrados nela. Lá, havia uma estátua de granito do rei e 5 bacias de oferenda de calcário que na parte interior continham tubos de cobre para drenar líquidos. E essa é uma parte bastante interessante, gente, pois mais bacias contendo tubos de cobre saindo dos seus interiores foram encontradas em outras salas ali do templo. De fato, cerca de 180 metros de tubulação de cobre foram encontrados nos restos do templo. Todos esses tubos serviam para ecoar líquidos e fluidos que eram soltos por essas oferendas. Frutas, condimentos, enfim, alimentos em geral, obviamente soltam muito líquido em seu estado de putrefação. E era exatamente para escoar esse líquido para fora dos templos que esses tubos de cobre serviam. E aí, gente, as pirâmides de Gizé tinham isso? Com toda certeza não. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando das impressionantes pirâmides de Gizé, as mais impressionantes de todo o Antigo Egito, cite a arquitetura, a tecnologia e os recursos inovadores encontrados ali dentro do templo de Sahura para essa pessoa. E, gente, que fique bem claro aqui que o intuito desse vídeo não é desfazer das pirâmides de Gizé ou desfazer dos egípcios que trabalharam décadas para a construção daquela pirâmide. Pelo contrário, as pirâmides de Gizé continuam sendo um marco na arquitetura egípcia. Mas o intuito desse vídeo é, na verdade, demonstrar que a civilização egípcia não era estática como muitos pensam. Ela evoluía rápida e dinamicamente. Obviamente, alguns costumes iam sim sendo reciclados e continuavam ali na cultura, mas outros com certeza mudaram. Nós vemos as evidências disso exatamente na cultura material ali, arquitetônica, tecnológica, até hidráulica nesse caso aqui que nós vimos de tubulação, né, gente? São menos de 100 anos entre a construção da pirâmide de Sahura e a de Khufu. E olhem todas essas mudanças artísticas, arquitetônicas e até tecnológicas que nós vimos aqui. Gente, sem sombra de dúvidas, não é porque é antigo que precisa ser primitivo. Pessoal, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí. Se não gostou, pode me xingar aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. E agora eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.